Olá a todos, continuaremos a nossa disciplina. Falaremos agora sobre representação e descrição. Bem, até o momento nós utilizamos a imagem diretamente, né? Todas as nossas operações foram sobre as imagens. Mas nós chegamos agora no momento em que a gente precisa de novas técnicas, principalmente as técnicas de aprendizagem de máquina. A grande maioria não trabalha com a imagem diretamente. A gente precisa transformar a imagem em uma outra representação mais fácil para que o computador entenda, né? Para nós seres humanos essa é uma atividade fácil. Visualizar a imagem, entender um padrão, um comportamento, mas para o computador isso é muito complicado. Então a gente precisa recodificar a imagem para uma nova realidade, geralmente em números, e passar esses números para as nossas técnicas de aprendizado de máquina. Chamamos essa recodificação de representação ou descrição, que basicamente são de duas formas, as mais importantes, que é a análise pela forma ou análise pela textura. Na forma, a gente tem interesse na geometria, né? Se um objeto é esticado, ele é arredondado, se ele é preenchido, se ele tem furos. Já na textura, a gente está interessado na distribuição dos níveis de cinza dentro do objeto de interesse. Não importa a geometria. Na forma, já é o contrário. A gente quer apenas a forma, não importa os níveis de cinza ou as cores do objeto. Cada característica que nós extraímos da imagem é chamado de descritor. Bons descritores devem ser invariantes à rotação, translação, escala e cisalhamento. Na rotação, a ideia é que seja invariável, ou seja, o valor que você extraiu numa posição vai ser a mesma após a rotação. Da mesma forma com a escala, se você ampliar ou não o objeto, os valores têm que ser os mesmos. A translação, se você deslocou o objeto para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E o cisalhamento, se você fez uma leve inclinação. Então, bons descritores tendem a manter os mesmos valores, ou seja, serão invariantes. Também é interessante que os descritores consigam gerar valores interessantes, mesmo com oclusões parciais, se o objeto estiver mais ou menos sobreposto, tiver um pedaço faltando, se tiver ruído. Interessante é que ele consiga também detectar o padrão de comportamento de uma classe inteira de objetos. Então, se uma classe inteira de objetos são parecidos, então os descritores tendem a gerar valores parecidos. O primeiro que nós veremos é o chain code, ou código da cadeia, usado na representação baseado na fronteira. Nós podemos utilizar a fronteira com conectividade de 4 ou 8 segmentos. A cadeia geralmente é longa se nós tivermos objetos maiores, ou seja, se ele é maior, maior a fronteira, maior será o código da cadeia. Qualquer ruído na fronteira pode resultar valores distintos. E um ponto importante é que depende do ponto inicial. Então, se você começa no ponto numa fronteira, você vai ter um código. Se você começa outro ponto de início na mesma fronteira, você também terá outro código. Bem, o código da cadeia com relação à rotação, ele não é invariante com relação à rotação e nem à escala. E com relação à translação, ele é invariante, sim, contanto que a gente inicie sempre no mesmo ponto. Então está aqui uma representação conectividade de 8 vizinhos. A gente precisa marcar o ponto inicial e ver quem é o próximo vizinho. Então, o próximo vizinho seria esse, nessa direção, código 8. Próximo, código 8, código 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Você vai percorrendo até voltar ao ponto inicial. E aí você finaliza a cadeia. Temos agora mais três descritores de forma. Nós temos aqui o bounding box. A bounding box é a menor caixa de sapato que envolve o objeto, ou seja, o menor retângulo possível que envolve esse objeto aqui sem entrar na parte interior. Nós temos aqui o elipsoid fit. Essa elipse aqui é a melhor elipse que envolve esse indivíduo. A área da elipse é a mesma área do objeto. E temos aqui o convex rule, que é o menor polígono convexo que envolve esta figura. Baseado nessas formas, a gente pode calcular a área, perímetro, semiperímetro, vazio, a parte que sobra, a parte interna e assim sucessivamente. Caso vocês tenham interesse, mais informações, clique aqui nesses links para obter mais informações.
Para encontrar o convexo rule, podemos utilizar o Graham scan ou varredura de Graham. Primeiramente, precisamos encontrar P. P é o ponto de menor y, geralmente está lá embaixo. Se tiver outro ponto de mesmo y, escolher aquele que tiver mais à esquerda, ou seja, que tiver menor x. Podemos ordenar todos os pontos de acordo com o ângulo que eles formam com o eixo x. A gente pode pegar do menor para o maior ou do maior para o menor. Se a gente pegar do maior para o menor, nós faremos no sentido horário. Se nós pegarmos do menor ângulo para o maior ângulo, faremos no sentido anti-horário. Para os dois últimos pontos que já estão ordenados, calcular se o ângulo entre os últimos pontos a serem ordenados dobra para a direita ou dobra para a esquerda. Se a análise for no sentido horário, se dobrar à esquerda, elimina-se o último ponto. Se for no sentido anti-horário, se dobrar à direita, elimina-se o último ponto. Tenta-se com o próximo ponto e tenta-se até voltar para o ponto inicial. Para calcular se dobra para a esquerda ou para a direita, usaremos o produto vetorial. Para fazer o cálculo do produto vetorial, nós precisaremos de 3 pontos. Ponto x1, y1, x2, y2, x3, y3. Podemos ver aqui como se fosse x1, x2 e x3. Aqui neste caso, esse aqui é o de menor y, não tem nenhum empate, então esse aqui é o ponto inicial P0. O ângulo daqui com o eixo X é menor, depois aumentou um pouquinho, aumentou. Nós ordenamos do menor para o maior, ou seja, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, nós eliminaremos toda vez que a curva for para a direita. Então, se esse C der um resultado menor do que zero, porque dobrou-se à esquerda, se for identicamente igual a zero, é colinear, ou seja, está sobre a mesma reta. É opcional, a gente mantém ou não o último segmento ordenado. Se for maior do que zero, é porque dobrou-se à esquerda. Então, como eu falei, aqui está no sentido anti-horário essa análise do menor para o maior. Então, eliminaremos toda vez que um segmento dobrar à direita. Então, está aí nosso primeiro par de segmentos. Com esses 3 pontos, vemos que dobrou-se à esquerda, então mantemos o último segmento ordenado. Vamos pegar o próximo par de segmentos, os próximos 3 pontos. Então será P3, P2, P1. Fazendo análise, dobra-se à esquerda, então se dobrou-se à esquerda, mantém o último par de pontos. Eles estão ordenados, precisamos dos próximos 2. Então pegaremos P4, P3, P3, P2. Veja que dobramos à direita, neste caso aqui temos que eliminar P3, então pegaremos P4 até P2, P2, P1. Pronto, então neste caso dobrou-se à esquerda, então neste caso mantém-se o último par de pontos, este segmento está ordenado, pegaremos o próximo par de pontos P5, P4, P4, P2. Dobramos à esquerda, mantém P4, P2, pegaremos o próximo par de pontos. Nesta análise, vemos que dobrou-se à direita, elimina-se P5, faremos diretamente de P4 a P6. Dobramos à esquerda, mantém P4, P2, pegaremos P4, P6, P6, P7. Dobramos à esquerda, mantém P6, P4, pegaremos agora P7 até P8. Dobramos à direita, elimina-se P7, vamos do segmento P8 ao P6. P8, P6, P6, P4, dobrou-se à esquerda, mantém-se P6, P4. Vamos agora para P9, P8. Dobramos à esquerda, mantém P8, P6. Dobrou-se à esquerda, mantém P9, P8. Dobrou-se à esquerda, elimina-se P10. Usaremos o segmento P11, P9. Dobrou-se à esquerda, mantém o segmento P9, P8. Mantém-se à esquerda, mantém o segmento P11, P9. Dobrou-se à esquerda, mantém-se o segmento P12, P11. E o próximo segmento, P12, P0, como a gente chegou em P0, finaliza-se o algoritmo e aí nós temos área convexa. Outro descritor de forma que nós temos é o descritores de Ferret. São baseados como se nós estivéssemos usando paquímetro sobre uma determinada forma. Paquímetro é aquele, parece um alicatezinho que abre e fecha, a gente consegue determinar com precisão as dimensões do objeto que a gente está analisando. Então nós temos aqui a área, é a área do objeto, ou seja, toda essa área aqui em cinza. Perímetro é a borda, o tamanho da borda do objeto. Rzinho é o raio do maior círculo interno, então esse aqui é o maior círculo interno. O Rzão é o raio externo. Então, como aqui
para cá é o maior tamanho possível. Então, gera-se esse círculo, esse aqui seria o raio. Temos W, é o diâmetro mínimo de Ferré. Então, esse aqui é o menor diâmetro possível utilizando-se o paquímetro. E D é o diâmetro máximo de Ferré. Bem, baseados nessas informações, a gente consegue tirar várias outras medidas. Por exemplo, R sobre R. Quanto mais circular isso aqui tende a 1, certo? Mais tende a 1, quanto mais circular for. Façam isso, faz análise depois. W sobre 2R. W, que é essa largura sobre duas vezes o raio, ou seja, diâmetro sobre esse diâmetro. A área do objeto sobre a área do círculo externo. D sobre 2R, 2, é assim sucessivamente. Não vou explicar isso daqui, depois vocês dêem uma olhada, vocês entenderão o que cada um quer significando. São algumas medidas que a gente pode tirar. Na verdade, você pode tirar muito mais utilizando essas formazinhas aqui. Temos também o número de Euler, que conta a quantidade de buracos. C é a quantidade de objetos. Nós temos aqui um único objeto. H é a quantidade de buracos. Então, o número de Euler seria C menos H. Então, temos um objeto, dois buracos, 1 menos 2 dá menos 1. Aqui nós temos um único objeto, um único buraco, então tem o número de Euler 0. Esse objeto aqui, que é um D, é um único objeto com dois buracos, então este objeto aqui parece mais com esse do que esse. A excentricidade é baseada em momentos centrais, geralmente utilizados em figuras elípticas. Nós temos aqui Mi 0,2 e Mi 2,0, onde Mi, P e Q são os momentos centrais, onde a somatório de P e Q tem que ser maior do que 1. Então, maior do que 1, maior do que 1, somatório maior do que 1. Então, de 0 a 2 menos o Mi de 2 a 0, 4Mi. Quem seria Mi de P e Q? Seria o somatório de x variando de 0 até m menos 1, do somatório de y variando de 0 até n menos 1. X e y são os pontos, os valores da posição da imagem. X barra, y barra seria o x médio e o y médio, mn, altura e largura. A circularidade é calculada sobre 4πa dividido pelo perímetro convexo elevado ao quadrado. Por exemplo, aqui, então, quanto mais circular, mais próximo de 1. Veja que esse objeto aqui é mais circular do que esse, então a circularidade dele é maior do que esse. Veja que ele aqui é o P convexo, ou seja, o perímetro convexo, como se a forma fosse perfeitamente convexa. É isso aqui que nós analisaremos, e não o perímetro original, ok? Temos a compacidade, perímetro ao quadrado dividido por 4πa. Então, novamente, quanto mais compacto, mais próximo de 1. Quanto menos compacto, mais próximo de 0. Temos também a desproporção circular. Nós temos o perímetro do objeto dividido por 2πre. Esse aqui é o raio estimado. Quem seria o raio estimado? Seria o raio desta figura aqui se ele fosse perfeitamente circular. Certo? Ou seja, nós pegaremos a área desse negócio, dividiremos por π e tiraremos a raiz quadrada. Então, pega esse raio, coloca aqui e nós teremos a desproporção circular. Temos a densidade circular, que é a quantidade de pontos na área circular. Novamente, nós utilizaremos aqui essa áreazinha aqui. Nós calcularemos a área deste objeto aqui como se ele fosse também circular. Calculamos a área, calculamos o centro de massa e aí a gente coloca um círculo sobre o objeto. O centro do círculo em cima do centro de massa do objeto. Faz-se o círculo do raio estimado e nós contaremos a quantidade de pontos que tem dentro desse círculo. Então, N é a quantidade de pontos dentro desse círculo e A é a área desse objeto completo. Então, veja que um objeto mais denso tende a ficar mais próximo de 1 e objetos menos densos tendem a ficar bem distante de 1. Lembrando que aqui que o centro de massa de qualquer objeto estará sobre o x médio e o y médio. Com relação aos descritores de textura, eles medem a suavidade, rugosidade, regularidade, ou seja, eles estão preocupados na distribuição dos níveis de cinza ou das cores de um determinado objeto. Primeiramente, nós temos o histograma, nós já falamos sobre o histograma lá no início da disciplina, né? Podemos, sobre o histograma, calcular a média
o desvio padrão, simetria, cortose, energia, entropia, contraste, inclusive outras medidas. Podemos ter também as matrizes de concorrência ou método da dependência espacial de nível de cinza, de GLDM. Como é que funciona? Isso aqui é uma estatística de segunda ordem, a gente obtém indiretamente através das matrizes de concorrência. Para cada matriz dessa aqui, nós precisamos informar um ângulo, que pode ser 0, 45, 90, 135. Pode ser outros, mas esses daqui são os mais utilizados. Também precisamos definir qual a distância, ou seja, qual a distância de um pixel para outro, que nós analisaremos. A quantização, ou seja, a quantidade de cores, a quantidade de níveis de cinza. No trabalho de Hallarick, o trabalho original, foram tiradas 13 medidas. Vamos supor o seguinte: nós temos aqui para o ângulo 0 e a distância 1, ok? Apenas para 4 níveis de cinza. Então, como nós temos apenas 4 níveis de cinza, então para o ângulo 0 e distância 1, quantas vezes a gente sai de 1 e chega em 1? 1, 2. Tá aqui. Sai de 1 e chega em 2. 1, 2. Quantas vezes a gente sai de 1 e chega em 3? Apenas 1. Quantas vezes a gente sai de 1 e chega em 4? 0. Quantas vezes a gente sai de 2 e chega em 2? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes a gente sai de 3 e chega em 3? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes a gente sai de 3 e chega em 4? Duas vezes. 1, 2. Quantas vezes a gente sai de 4 e chega em 4? 1, 2, 3, 4. Isso daqui foi para calcular essa matriz, ou seja, da quantidade de cinzas pela quantidade de cinza. Não importa o tamanho da imagem. Você pode ter imagem de 1 milhão por 1 milhão, mas se ela tiver 256 níveis de cinza, vai ser 256 por 256. Então, como é que agora nós tiraremos essas 13 medidas? Temos o contraste, está aqui a fórmula do contraste, onde I e J variam de 0 ao maior nível de cinza possível, de 0 ao maior nível de cinza possível. P é o valorzinho da matriz, não é da imagem, é daqui. Homogeneidade, novamente, para todos os níveis de cinza, para todos os níveis de cinza, temos esse somatóriozinho aqui. Da mesma forma, o segundo momento angular, nenhuma novidade. Entropia, aqui também PJ, PJ. Variância, temos também a correlação, a média de I vezes a média de J, PIJ, o desvio padrão de I e o desvio padrão de J. Uma outra forma é o método da diferença de nível de cinza, GLDM. Também estatística de segunda ordem, ângulos de 0, 45, 90 e 135. Também podemos ter outros ângulos. Também temos que calcular a distância, a quantização. Professor, como é que eu calculo a distância? Geralmente a gente não sabe. Então o que é que a gente faz? Utiliza várias distâncias. E com relação à quantização, professor? Também a gente não sabe qual a melhor quantização. Então utiliza vários, com 256, com 128, com 64, com 32, vai variando. E com relação ao ângulo, também a gente não sabe, varia, utiliza todos, 0, 45, 90, 135. Quanto mais informação, melhor. Podemos utilizar os mesmos extratores lá da matriz de concorrência. A diferença é que aqui, em vez de duas dimensões, nós teremos só uma. Podemos calcular também contraste, homogeneidade e assim sucessivamente. Utilizando o ângulo 0 e distância 1, qual seria a diferença que tem 0? 0, 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 0. Pronto, deu 15. Quantos tem a diferença 1? 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1. Pronto. Quantos tem diferença 2? Só esse daqui. Quantos tem diferença 3? Nenhum. Quantos tem diferença 4? Nenhum. A cada distância, para cada ângulo, você gera uma nova matrizinha dessa e calcula tudo isso daqui. Temos também o método de comprimento de primitiva de nível de cinza, GLRLM, segunda ordem, os mesmos ângulos, e aqui o problema é a quantização. Nós temos a quantidade de níveis de cinza e aqui nós temos o tamanho, a quantidade de repetições. Veja que a gente não precisa se preocupar com a distância, porque as distâncias já estão aqui. Aqui é o ângulo que eu quero analisar, o ângulo 0. O 1 que tem apenas comprimento 1, só esse daqui. O 1 que tem comprimento 2, 1, 2. 1 que tem comprimento 3, nenhum. 4, nenhum.
O 2 com comprimento 1, nenhum. O 2 com comprimento 2, nenhum. O 2 com comprimento 3, temos 1, 2. Com comprimento 4, nenhum. O 3 com comprimento 2, temos 1, 2. O 3 com comprimento 4, nós temos uma ocorrência. O 4 com comprimento 3, nós temos 2, 1, 2. Da mesma forma, nós temos aqui com 90 graus. Vamos lá, por exemplo, aqui 1 com comprimento 2, 1 está aqui. 1 com comprimento 3, nós temos 1 também. O 2 com comprimento 2, nós temos 3. 1, 2, 3. O 3 com comprimento 1, temos 1. 1, 2, 3. O 3 com comprimento 3, 2, nós temos 1. E o 3 com comprimento 3, temos 1 também. O 4 com comprimento 2, temos 3. 1, 2, 3. E aí nós temos outras medidas. Temos a ênfase em primitivas longas, que é esse LRE, que é 1 sobre K, onde A varia de 1 até L. Veja que A é o nível de cinza, A é o nível de cinza, e R vai de 1 até NR, é o tamanho do comprimento. BAR são esses valores aqui dentro. Então, falta definirmos apenas quem é K, onde esse Kzinho aqui é o número total de primitivas. Temos a ênfase em primitivas curtas, LRE, onde nós temos aqui os níveis de cinza, o tamanho dos comprimentos, o valor da matriz, R2 e novamente K. K é o número total de primitivos. Podemos medir a não uniformidade, é só sair substituindo. E temos também aqui a não uniformidade de comprimento, só também substituir os valores. Temos a porcentagem de primitivas dentro da imagem, RP, que é K dividido pela área. É isso. Bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.